Boa noite, vamos para mais uma gravação de uma aula síncrona de introdução à álgebra. Essa aqui agora é a segunda parte do roteiro 3 e acredito eu que vai ser seguida por uma aula de dúvidas, né, sobre os exercícios que estão no roteiro. Então vamos partir lá para o material. Ok, estamos aqui no material. Na continuação da aula de ontem, né? Eu falei até semana que vem na aula gravada, mas não é até semana que vem não. É a aula de ontem. E então a gente continua aqui com o tema função inversa, tá? A gente acabou a aula passada com funções bijetoras, ok? Vamos lá então, botar aqui uma setinha, laranjinha, função inversa aqui, função inversa. Vamos ver o que é isso, né? Eu acabei tendo uma ideia aí de usar alguma coisa mais moderna para motivar o conceito, né? Então, a gente sabe que tem um aplicativo de mensagens, né? Que aí ele fala, olha, eu uso criptografia de ponta a ponta. Quer dizer que as mensagens são codificadas, tá certo? Antes de serem enviadas, né? De forma, né, que o seguinte processo, a grosso modo, acontece, né? Então, estou dizendo que existe uma função f do conjunto das mensagens, né, num conjunto de códigos, tá? Então, tem uma função que eu pego uma mensagem e aí transformo ela num código. Então, essa função associa mensagem a códigos, né? E aí o que é transmitido é esse código, que é a imagem de uma mensagem, tá? Por destinatário. E aí, pela natureza do que está acontecendo, esse código deve ser bom, né? Deve ser um código de forma que, se alguém consegue interceptar esse código, né, ele não consegue retornar a mensagem. Vai ver um monte de número, né, um monte de símbolo codificado, e não vai conseguir entender o que está sendo enviado, né? Mas o destinatário tem que conseguir ler a mensagem, né? Então esse processo que pega uma mensagem e codifica, transformando em um código, né, ele tem que ser passível de ser revertido, né? A pessoa que vai receber o código tem que ler a mensagem, né? Então tem que existir uma função que vai fazer o contrário do que a f faz, né? A f codifica, a g não, a g pega o código e retorna na mensagem, né? Em outras palavras, quando você estabelece essa função que codifica essa f, né, você tem que fazer ela de forma que possa ser possível existir a g. Então você não pode criar um código muito maluco, né? Tentar embaralhar tanto de forma que você não consegue retornar para a mensagem, né? Então essa codificação, essa função codificação, ela tem que ter uma natureza de poder ser revertida, né? Inverter a correspondência feita por f, tá ok? Então vamos dar uma olhada aqui para baixo num exemplo, né, que é esse aqui, o exemplo que ficou como 15. Ok, né? Vamos pegar f de a e b. O a é 1, 2, 3, 4, o b é 1, 3, 5, 7, né? E a f vai ser 2x menos 1, né? Como é assim, como são conjuntos com poucos elementos, né, a gente pode descrever a f em termos de pares ordenados, tá? Então a f ela é dada por 1, 1, 2, 3, 3, 5, 4, 7, né? Ou seja, o 1 vai no 1, o 2 vai no 3, o 3 vai no 5, o 4 vai no 7. Então esses caras estão em A, né? Esses carinhas aqui estão em A, e o seu amiguinho à direita está em B, tá? E aí o que acontece, né? Do jeito que essa f foi definida, né, eu não tenho problema de reverter os pares, né? E vou chamar essa reversão de pares de relação inversa, tá? Aliás, qualquer par eu posso reverter, né? Então, dado uma relação, né, uma forma de associar dois conjuntos, eu sempre posso reverter. É só trocar aqui a esquerda com a direita, tá bom? Então a relação inversa é essa aqui. Como que eu obtenho a relação inversa? Eu troco de posição nos meus pares, né? Ó, o 1 foi levado no 1, então o 1 é levado no 1, né? Aqui, deixa eu voltar aqui.
o 2 foi no 3, então na relação inversa o 3 vai no 2. Tá? O 3 foi no 5, então na relação inversa o 5 vai no 3. E por aí vai. Então, dado uma relação, né? Aqui na verdade eu chamei f de função, mas é a força do hábito. Né? Eu nem sei se é função, tá bom? Mas seja f de A em B, né? Mas pelo jeito ela é. Tá aqui, ó. Como são conjuntos com poucos elementos, fica fácil verificar que além de ser função, né, f é bijetora. Tá aqui, é verdade. Ela é bijetora. Né? E aí a gente representa ela por essa relação, e essa relação e qualquer outra relação pode ser invertida. É só trocar a ordem do par. Tá? Então eu tenho uma relação inversa que fala, né? Relação inversa, se a relação associa o A com B, a relação inversa vai associar o B com o A. Né? Naquele espírito do que a gente viu no exemplo acima. Tá bom? E aí eu tenho um teorema que meio que governa esse mundo aí das relações inversas. Perdão. Vamos lá. O teorema é o seguinte: seja f de A em B. Né? A relação inversa vai ser uma função de B em A se e somente se f é bijetora. Então eu não estou estabelecendo... Tá. Então aqui eu esqueci de falar que f... eu acho, de falar uma coisa. Aqui, eu acho que aqui eu dei um mole. Né? Seja f de A em B. Deixa eu ver. Tá. Eu acho que eu tenho que botar aqui, ó. Ai, meu size de boi. Aqui, ó. Eu acho que faltou uma pequena hipótese. Eu acho que faltou dizer seja f de A em B função. Eu vou querer f função. Depois eu corrijo no texto, tá? Seja f de A em B função. A relação inversa, né, de uma função não necessariamente é uma função. Tá bom? Por isso que tem esse teorema. Se fosse sempre função, o teorema seria então sempre a relação inversa é função. Então, seja f uma função. A relação inversa é uma função de B em A se e somente se ela é bijetora. Então, aqui nesse teorema eu tenho que mostrar o seguinte. Eu tenho que mostrar que se a relação inversa é função, então eu vou ter uma função f de A em B. Eu tenho naturalmente uma relação inversa de B em A. Tá? Se essa relação inversa for função, então a f é bijetora. Essa é uma das coisas que eu tenho que mostrar. E eu tenho que mostrar a volta. Ou seja, dada uma função bijetora, a sua relação inversa é uma função. Tá? Então aqui, ó, eu vou começar essa argumentação nesse sentido aqui. Tá? Ou seja, a minha hipótese é que a minha função, eu tenho uma função f, existe essa função f, ela é dada, seja, né, ela é dada, e ela é tal que... tá. Não, estou fazendo do contrário, desculpa, gente. A argumentação está começando do contrário. Eu estou assumindo que a f é bijetora e vou provar que a f a menos 1 é função. Então eu vou provar esse sentido aqui que a gente fala, né? A volta. Então, ó, se f é bijetora, então é ao mesmo tempo sobrejetora e injetora. A minha hipótese é essa. Ó. Eu estou provando esse lado aqui. Ó. F bijetora, então f a menos 1 de B em A é função. Então, se f é bijetora, então ela é ao mesmo tempo sobrejetora e injetora. Pela sobrejetividade da f, todo B, né, no contradomínio, né, tem alguém em A que chega nele. Isso é ela ser sobrejetora. Tá? Como ela é sobrejetora, todo elemento do contradomínio está na imagem. Né? Além disso, esse A com f de A igual a B é único, porque ela é injetora. Tá bom? Né? Porque se eu tivesse outro A', tal que f de A' igual a B igual a f de A,
a injetividade da f vai forçar que esse A' seja igual a A. Então o que está acontecendo? Né? Todo mundo no contradomínio está na imagem, né? E esse cara que chega no B é único, só tem um. Tá? Então o que isso quer dizer? Isso está dizendo para a gente que cada B em B está relacionado a um único A em A. Tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a relação inversa é uma relação que pega todos os pontos de B e associa a um único elemento em A. Ou seja, f a menos 1 é uma função. Tá? Todo elemento de B é associado a um único elemento de A. Então, está provado que se ela é bijetora, então a relação inversa é uma função. Então, vamos provar a ida, que é esse parágrafo aqui. Ó. Vamos supor que f a menos 1 de B em A é uma função. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar isso, né, que a relação inversa é uma função, para mostrar que a f é bijetora. Agora eu tenho que mostrar que se a f a menos 1 é uma função, né, então a f necessariamente é bijetora. Tá? Então vamos lá, vamos supor que f a menos 1 vai de B em A e que ela é uma função. Tá? Então todo elemento de B é elevado num único elemento de A. Isso é a definição de função. Tal que f a menos 1 de B é A. Isso é, esse par BA está na relação inversa, sem somente ser AB está na relação F. Está na função F. A F ela é função. Tá? Então isso aqui é isso que conecta as duas. BA está em F a menos 1, C só C, AB está em F. Nos dizendo, né? Deixa eu ver, acho que alguém entrou aqui. Aqui. Nos dizendo o quê? Que B igual a F de A, porque eu já tinha argumentado que F a menos 1 de B é A, então o B é F de A. E o que significa o quê? Significa que esse B está na imagem de F. Tá? Ó, se o B é F de A, então o B tem na imagem de F. Ou seja, peguei um elemento qualquer em B, tá? E mostrei que ele está em imagem de F. Ou seja, essa F é sobrejetora. Né? Como B é um elemento qualquer, aqui, ó. Como B é um elemento qualquer, estou aqui, ó. Como B é um elemento qualquer de Bzão, segue que o Bzão está contido na imagem de F. Então a F é sobrejetora, está aqui, ó. Acabei de mostrar isso, que ela é sobrejetora. Precisamos mostrar que ela é injetora ainda, né? Então vamos lá. De fato, vamos pegar dois pontos em A, A1 e A2. Tais que o F de A1 é igual a F de A2. Então é um B. Tá? A F ela vai de A em B. Então peguei dois pontos em A, de forma que a F leva no mesmo ponto. Tá? Ok. Mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que esses pares aqui, ó, A1B, A2B, estão em F. Tá? O A1 vai no B, o A2 vai no B, então A1B, A2B está em F. Agora, se esses pares estão em F, sem somente ser os pares trocados estão em F a menos 1. Tá? Então o BA1, BA2 está em F a menos 1. Mas por hipótese, F a menos 1 é função. Então ela leva um elemento B num único elemento em A. E isso vai forçar o A1 ser igual ao A2. Tá? Como F a menos 1 é função, a única forma desses dois pares estarem aqui em F a menos 1 é quando o A1 é igual a 2. Tá? Caso contrário, F não seria função. F a menos 1 não seria função. E isso acarreta na injetividade da F. Né? Peguei dois pontos, tá? Mostrei que se as imagens são iguais, é porque esses pontos são iguais. E aí fechou. Tá? Então aqui, gente, ó, seja f de A em B função. A relação f a menos 1 é função de B em A, se e somente se a f é bijetora. Tá? Esse é o teorema. Aqui mais uma definição, vamos pegar aqui uma setinha. Aqui. Definição 8. Se f de A em B é uma função bijetora, então f a menos 1 de B em A é uma função chamada função inversa. Função inversa e é denotada por f a menos 1.
Tá? Eu vou usar a mesma nomenclatura que a gente estava usando para a relação inversa. O teorema que garante essa definição, né? Se f de a em b é uma função bijetora, então f a menos 1 de b em a, a relação inversa, é uma função chamada função inversa. Né? O teorema diz que é função, a gente provou, então ela é. Tá? Então, dada uma função bijetora, a função bijetora admite uma função inversa. Tá? Relação inversa, qualquer função admite relação inversa. Tá? Mas nem sempre a relação inversa é função. Tá? Mas quando é bijetora, é. Ok, vamos lá. Então, a observação 5 vai dar uma esclarecida nessa relação que a função e a inversa satisfazem. Ok, então o que a observação 5 está falando? A gente sabe que, dado uma função bijetora f, né, um par xy vai estar em f, se e somente se o yx está em f a menos 1. E que f a menos 1 também é bijetora. Tá? Opa, peraí, mas como assim f a menos 1 também é bijetora? Né? Olha, se a f é bijetora, o que acontece com a f? Né? O que acontece com a f se ela é bijetora? Cada elemento do domínio... Ai, meu sai, paga com essa setinha aqui. Cada elemento do domínio, se ela é bijetora, se a f é bijetora, eu vou pegar aqui fazer um desenho aqui. Ó. Se a f é bijetora, então cada elemento do domínio vai num único elemento da imagem. Tá? E assim, único mesmo, esse vai nesse, aí um outro aqui vai no outro, né? De forma que o que acontece? Eu não posso ter dois indo no mesmo, porque ela é bijetora, então isso fere a injetividade, e não tem ninguém aqui sobrando no B, porque ela é sobrejetora. Tá? Então, o que acontece com a inversa? A inversa vai fazer a mesma coisa. A inversa é uma função, que a gente acabou de provar, né? Que vai pegar cada elementinho aqui e levar num único aqui. Tá? Não vai poder ser... não vai poder acontecer de duas flechinhas e no mesmo, que ela deixa de ser função, e também não vai poder deixar ninguém de fora aqui. Né? Então, ela é bijetora também. Tá? Deixa eu admitir alguém que está chegando aqui. Aqui. Então, se a função é bijetora, a relação inversa é função e a gente ganha também que ela é função bijetora. Então, está aqui. Ó, né? Sabemos que, dada uma função bijetora, temos que xy está em f, se e somente se yx está em f a menos 1. E como f é função, né, a natureza dessa relação estabelece que f a menos 1 também é bijetora. Em particular, para f a menos 1, né, que é função, como a f é bijetora, f a menos 1 é função, bijetora também. Então eu posso considerar o quê? Eu posso considerar a relação inversa da inversa. Né? Então a gente tem o quê? A gente tem que yx pertence a f a menos 1, se e somente se o xy pertence à relação inversa da inversa. Né? Mas em outras palavras, né, xy está em f a menos 1, de f a menos 1, mas xy também está em f. Licença, professor. Oi. O que seria isso? Inversa da inversa? Eu não entendi muito bem. Então, ó, a gente provou que se f é função, né, então existe uma função inversa. Ok? Ok. Tudo bem com o teorema 4? Bom, Sim. então, o que acontece? Quem está falando? Rebeca. Oi, Rebeca. Eu quase falei Rebeca, mas eu não falei porque eu medo de trocar o nome. Então, ó, se a f é função bijetora, então ela tem uma função inversa que ela vai de A em B, a inversa vai de B em A. Então, Rebeca, a função inversa é uma função também, concorda comigo? Sim. Então, como função, ela admite uma inversa. Você concorda comigo? Ok. Então, a inversa da inversa seria a inversa da função inversa, não é? A inversa da inversa, então, seria a função normal? Isso! É o que eu vou argumentar Ah, agora. tá. Então, ó, eu tenho f de A em B bijetora. O teorema diz que existe uma outra função f de menos 1 f menos 1 de B em A, também bijetora.
Ou seja, ela em particular admite uma inversibilidade também de A em B, né? Porque o que acontece? xy está em f-1, C e só C, o par trocado está na inversa dela. Mas quando eu troco o par de novo, eu voltei a ele original. Tá vendo aqui? Ó? Eu voltei em xy. Deixa eu trocar de cor aqui e botar um laranjinha aqui. Ó, xy em f, xy em f-1 de f-1. Então, se eu inverter a inversa, eu volto no que eu tinha antes. E é o que eu estou falando aqui. Em outras palavras, a inversa da inversa é a própria função. Tá? É meio que óbvio, mas é preciso argumentar isso aí. Tá? Ok. Então, vamos descer. Então, sendo assim, a gente tem as seguintes coisas acontecendo, né, nesse mundo das funções inversas. O que está acontecendo? Olha, o domínio da f, né, ele é a imagem da inversa. E o domínio da inversa é a imagem da função. Então essa relação acontece porque elas desfazem o que uma faz e as duas são bijetoras. Vamos ver um exemplo. Um exemplo 16, que é esse aqui. Tá? Aqui, deixa eu apagar um pouquinho aqui. A gente sabe que existem funções reais f de A em B, tá? Que não são bijetoras. Então, se eu falei funções reais, eu nem estou... Né, eu falei, escrevi f de A em B, mas na verdade aqui, se eu falo que é função real, ali é R. Né? Deixa eu tirar essa setinha aqui. Aqui tem que ser R. Né? Mas tudo bem, sabemos que é função real. Sabemos que existem funções reais que não são bijetoras, mas mesmo assim podemos procurar os maiores no sentido de inclusão. Né? O maior conjunto, né, é aquele que não pode ser contido em outro com a mesma propriedade. Maiores subconjuntos A e B, tais que f de A em B seja bijetora. Ah, tá, por isso que eu não coloquei R aqui não. Tá? São funções reais, né, de forma que eu posso fazer aquela brincadeira que eu fiz na aula passada, falar, vou recortar aqui o domínio, né? Qual o problema aqui, né? Quando eu faço uma reta, corto o gráfico em vários pontos, né? Aí eu corto o domínio do gráfico de forma a essa reta não cortar em vários pontos para ela poder ser injetora. E eu também posso diminuir o contradomínio para ela ser sobrejetora. Né? O que eu estou falando aqui é, dado uma função real, né? Aqui tem que ser R mesmo. Dado uma função real que não é bijetora, né? Mas eu posso, em algumas situações, diminuir o domínio e diminuir o contradomínio de forma a essa mesma relação passar a ser bijetora. E nesse caso, definir sua inversa não é uma inversa, não é uma inversa que eu vou dizer, não é uma inversa total, é uma inversa local. Quer dizer, eu vou diminuir o domínio, diminuir o contradomínio, de forma a ela ser bijetora. E nesse caso, definir a inversa. Vamos dar uma olhada aqui no caso da função módulo. Tá aqui, ó, função módulo. A função módulo, tá? Ela não é uma função, tá? De R em R, tá? Ela não é bijetora. Ela não é nem injetora e nem sobrejetora, tá? Ela não é injetora por causa disso aqui, ó. Pega uma reta horizontal, corta o gráfico em dois pedaços. Ou seja, né, existem dois elementos diferentes com a mesma imagem. Então ela não é injetora. Ora, ela também não é sobrejetora. Por quê? Porque todo número negativo não é atingido por ela. Então o menos 1, por exemplo, ele está no contradomínio, que é R, mas não existe x em R com f de x igual a menos 1. Ou seja, ele está fora da imagem. Né? Não existe, eu vou botar aqui embaixo. Né? Ou seja, aqui está um exemplo de uma função que não é bijetora,
e falha nas duas qualidades de ser bijetora. Ela não é nem sobre nem injetora. Mas, né, mas eu posso fazer aqui algumas alterações nos conjuntos, mantendo a relação, né? Eu posso pegar, por exemplo, e diminuir o domínio para ir de 0 para frente, tá? Pegar o domínio, em vez de ser todos os reais, eu posso pegar o domínio e considerar o domínio como sendo o intervalo de 0 para frente, tá? Aí não vai acontecer mais de pegar em dois lugares, porque eu matei essa parte do domínio, né? Mas aí alguém vai falar assim, ah, mas professor, ainda assim ela não é subjetora, tá? Porque os números negativos continuam não sendo atingidos, tá? Mas eu vou lá no contradomínio, que é R, e eu troco para B, que é esse conjunto aqui, ó, 0 mais infinito, que eu vou pegar esse aqui, ó. Então eu fui lá e joguei fora os caras que não tem imagem. Agora essa relação F, né, não mais como uma função real, tá? De R em R, né? Não mais como uma função de R em R, mas agora uma função dos não negativos nos não negativos, ela é bijetora. E nesse caso, ela admite uma inversa, tá? Então, só que para, né, para consertar o defeito dela não ser bijetora, eu precisei diminuir o domínio e diminuir o contradomínio, tá? E eu posso fazer isso de duas formas. Eu escolhi fazer matando o eixo negativo, tá? Mas eu poderia, sem perder nenhuma propriedade, eu poderia então, se eu quisesse, né, eu poderia matar o eixo positivo, ficar com esse intervalo aqui como domínio, tá? Ficar com o mesmo B para contradomínio, tá? E eu teria também essa relação aqui, né, essa relação de módulo, sendo, né, o meu A agora é esse aqui, é menos infinito 0, tá? E aí ainda tem aí essa relação F de A em B, tá? Ela é bijetora e eu posso inverter, né? Então, assim, algumas funções elas não são bijetoras, mas eu posso fazer uma cirurgia, né, no domínio e no contradomínio para elas passarem a ser, né? E aí então localmente, né, eu posso invertê-las, ok? Isso é uma característica de algumas funções reais, tá? Isso é o que a gente faz quando a gente tem uma função trigonométrica, por exemplo, o seno, né? E eu defino o arco seno, que é a inversa do seno, tá? E eu faço uma cirurgia desse tipo, porque a função seno ela não é nem sobrejetora nem injetora. Então eu tenho que cortar o gráfico dela num pedacinho onde ela seja bijetora. Ok, então esse é o meu exemplo 16. Tem um monte de conta aqui. Esse aqui vira o A1, né? O meu primeiro é o A2. É isso que eu fiz aqui, coloridinho. Tá tudo argumentado aqui. Eu nem vou fazer essas contas não, né? E aí vamos ver o que acontece no sentido de como que a inversa, né, ela aparece de uma forma, vou dizer assim, algébrica, quando a gente considera a composição, tá? Então aqui está pedindo para recordar a função identidade, né, que foi definida no exemplo 4. Então eu vou pegar f de a em b e f é menos 1 de b em a, inversas entre si, funções. Aqui faltou falar que são funções, tá? Sejam f de a em b e f é menos 1 de b em a, funções inversas entre si, né? Então quando eu falo que elas são funções inversas, aquele teorema diz para mim que elas são bijetoras, tá? Sejam f de a em b e f menos 1 de b em a, funções inversas entre si. Então, se eu fizer a composição da f menos 1 com f, o que eu obtenho? A identidade em a. E se eu fizer a composição da f com f menos 1, o que eu obtenho? A identidade em b. Tá? É a natureza da inversa. A inversa desfaz o que a função faz. Então, se a função f pega um azinho e leva em b,
a f a menos 1 devolve esse b pro azinho. Né? Retorna. Professor, Pode falar, querida. pode explicar de novo essa parte? Eu não consegui entender muito bem. Sim, sim, explico sim. Eu tô gostando do que vocês estão perguntando, hein? Tô gostando mesmo. Vamos lá, ó. Sejam f de a e... Professor, Pode o falar. Axel também perguntou no grupo, no chat, ele perguntou, professor, então o domínio da função módulo normalmente são todos os reais e o contradomínio seria os reais não nulos? Não, o domínio da função módulo, Axel, ele é todos os reais. Né? Quando eu falo da função módulo, o domínio são todos os reais. E o contradomínio são todos os reais também. Tá? Naquele exemplo, o que eu fiz? Olha, eu tenho uma função que não é bijetora. Né? E não é bijetora por quê? Porque ela não é nem injetora nem sobre. Tá? Mas eu quis dizer para você que o defeito dela, tá? O defeito dela não é na lei de formação. Tá? O defeito, se é que ela tem algum assim, digamos, né? O defeito é ela não ter, na verdade o defeito dela é ter um domínio muito grande que permite que valores diferentes cheguem no mesmo lugar, né? E ter um contradomínio muito grande também, que impede que ela seja sobrejetora, tá? Então, quando eu não falo nada, quando eu só falo a função módulo, né? Função real módulo, então o domínio é todo o real, porque lembra que quando eu dou a lei de formação, o domínio fica subentendido. Quando a função é real e eu só dou a lei de formação, o domínio fica entendido como sendo o maior subconjunto de R para a qual a expressão, né, da função produz um número. Tá? E o módulo de qualquer número real é um número. Então o domínio é todo real. Né? Só que a natureza dessa relação de módulo é devolver números não negativos. Então, se eu, a natureza de uma função real é ter o contradomínio real. Mas se eu quero que ela tenha alguma característica de bijeção, eu tenho que diminuir esse contradomínio. Tá? Isso está acontecendo. Mas a rigor, se eu falar, considere a função módulo. Se eu peço para você, Axel, me considere a função real f de x igual ao módulo de x. O que você deve ter em mente? Domínio real, tá? E a natureza dela é aquela. Né? Se o x é negativo, ela leva o x no oposto dele, né? No menos x. E se ele é positivo, ela não faz nada, deixa igual. É que naquele exemplo, eu quis ilustrar para vocês que eu posso fazer cirurgias no domínio e na imagem de forma que ela fique bijetora. Tá? Ela, tipo assim, ela não é bijetora, mas dá para dar um jeitinho. Dá para eu inverter ela localmente. A gente fala, esse que é o linguajar. Localmente eu consigo inverter ela. Globalmente não, porque globalmente ela não tem as qualidades de ser bijetora. Mas localmente eu consigo inverter. Tá bom? Espero ter respondido. Ele perguntou se o contradomínio seria todos os reais. Sim, o contradomínio é todos os reais. As funções reais, Axel, elas saem de subconjuntos de R em R. O contradomínio de uma função real é sempre R. O domínio nem sempre. O domínio é o maior conjunto onde a expressão dela faz sentido. Essa é a convenção que a gente usa. Tá? E obrigado pessoal que tá lendo o chat aí. Vou voltar aqui para a explicação que eu estava dando. Tá certo. Vou voltar aqui. Então vamos lá. Ó. Sejam f de a e b e f-1 de b em a funções inversas entre si. Tá? Então o que está acontecendo aqui? Vamos pegar meu azulzinho. Então eu tenho o conjunto A sendo relacionado pela função f com o conjunto B. Né? E essa função f é bijetora, então ela admite uma função inversa, tá? f a menos 1. Tá, okay? O que eu estou falando aqui? O que o teorema fala? O teorema fala que se eu fizer a composição da função com a inversa dela, eu obtenho identidade. Lembra, o que é identidade? A identidade de A no conjunto. A identidade é a seguinte função. Eu vou recordar aquela. Né?
identidade de A é uma função que vai de A em A, pega o elemento A e leva nele próprio. Tá? Pega um elemento A e leva nele próprio. Então vamos analisar o que está acontecendo. O que é a composição então? Ó? Vou pegar aqui, ó. Vou pegar f a menos 1 composto com f de um ponto x. Então vou pegar aqui, vai ser o f a menos 1 aplicado no f de x. Tá? Agora, se a f pega o x e leva num y igual a f de x, o que a função inversa faz? Né? O que seria o f a menos 1 de y? Né? Se y é igual a f de x, o que a função inversa faz? Ela coloca o contrário. Ela devolve o y para o x, concorda comigo? Tá? E o que então essa composta está fazendo? Ela está pegando um x e está levando no mesmo. Concorda comigo? Sim. Né? E como é f composta com f a menos 1, então a f a menos 1 composta com f ela é uma função de onde na onde. Né? A f pega do a e leva no b, a f a menos 1 pega do b e devolve no a. Então é uma função de a em a, ok? F a menos 1 composto com f é uma função de a em a, que pega um elemento x e leva no f a menos 1 de f de x, que é o próprio x. Tá? E qual é a relação dessa função composta com essa função aqui, ó, IA de A em A, que pega o x e leva em A de x, que é o próprio x. Olha o que está acontecendo. Essas funções, essas duas, essa aqui e essa, o que elas têm? Mesmo domínio, mesmo contradomínio, tá? E elas pegam o elemento x e levam nele mesmo. Fazem a mesma coisa no mesmo elemento. O que você conclui aqui? Você conclui que tratam-se de funções iguais. Tá? Consegui entender. Obrigada, professor. Pegou, querida? Nem sei qual que é. Se é a Rebeca? Rebeca. Rebeca? Ah, então tá bom. Então é isso. Então o que acontece? Quando eu faço a composta da função com a função inversa, ela retorna a identidade. Quer dizer, eu não faço nada. Eu fiz uma transformação e desfiz a transformação. Então eu não faço nada. Aí tem o outro lado também. Quando eu faço f composto com f a menos 1. É porque o f a menos 1 ele vai de b para a e a f devolve de a para b. Então a f composto com f a menos 1 ela vai de b em b. Né? E vai fazer a mesma coisa que aconteceu. O que a f a menos 1 faz, a f desfaz, de forma que vai ficar a identidade. Tá? E essa demonstração aqui, ó, é o exercício 7. Quem caiu com o exercício 7 tem metade feita aqui. Ó. Não conta para ninguém. E o nosso último teorema é o teorema 6, sejam f de a em b e g de b em c funções bijetoras. Ou seja, se são funções bijetoras, elas garantem a existência das suas inversas. Ok? E qual é o comportamento, então, da inversa da composta? Né? Qual seria o comportamento da inversa da composta? O comportamento é esse. Né? A inversa da composta é a composta das inversas trocadas. Repara aqui, ó, g bola f a menos 1 é f a menos 1 bola g a menos 1. Tá? Então você tem que provar isso aqui, ó, a igualdade de funções. A igualdade de funções é parecido com aquilo que eu fiz aqui em cima, tá? Tem que verificar que o domínio é igual e o contradomínio também, e que faz a mesma coisa nos mesmos pontos. É isso que está. Essa demonstração é o exercício 8. Tá? Vou fazer só aqui um rabisco aqui para a gente entender o que está acontecendo.
Deixa eu admitir alguém. Aqui, já está admitido, né? Bom, esqueci de tirar isso aqui. Eu tenho aqui o A vai em B pela F, o B vai em C pela G, que é dado, né? São funções. Agora são funções bijetoras, então eu consigo voltar pela G a menos 1 e consigo voltar pela F a menos 1. Agora, como eu tenho F de A em B, né, e G de B em G, B em C, eu posso pensar aqui na composta que vai direto, né? A composta aqui é o G bola F. Essa G bola F, como a F é bijetora e a G é bijetora, né, a composta é bijetora. Composta de bijetora é bijetora. A gente já provou isso na aula passada. Então, ela sendo bijetora, ela admite uma função inversa. Tá? Ela admite uma inversão. A inversão, né, vai ser essa função aqui. Ó. Essa aqui é a G bola F a menos 1. Vai de C direto para o A. O que o teorema está dizendo para a gente é que eu ir direto, né, eu pegar o caminho direto e voltar diretamente é a mesma coisa que eu voltar pela G, pela G a menos 1 e depois voltar pela F a menos 1. Esse caminho direto é o mesmo que essa composição aqui. É o teorema. Tá? Ok, pessoal. E aí encerra, né, o roteiro e eu tenho algumas considerações, né? Assim, aqui na verdade eu estou me explicando aqui no seguinte. Aqui eu acabei colocando algumas coisas como exercícios, né? Mas é porque a gente, né, tem, né, como referencial de conteúdo atualmente a tal da BNCC. Mas antes da BNCC tinha o tal do currículo mínimo, que previa isso, né? Lá no ensino médio a gente deveria ver, né, função modular, funções raízes, seno, cosseno, tangente, funções exponenciais, y igual a elevado a x, tá? Para essas bases aqui, funções logarítmicas, y igual a log de x na base a. Então, quer dizer, se você fez um ensino médio, né, considerado bom, você viu essas coisas, tá? Não com nível de profundidade, mas viu essas coisas, não são novidades para você, né? E aí eu coloco funções desse tipo no roteiro, porque são funções muito importantes, são modelos importantes que a gente vai tratar deles ao longo do curso. Esses caras vão aparecer em cálculo 1, né, para frente. Não é que vão aparecer em cálculo 1 e nunca mais vão voltar, vão aparecer em cálculo 1 para frente, tá? Então é importante que a gente já se existe algum trauma, já comece a perder, tá? Então eu coloquei aqui, né? E aí eu falo o seguinte, cara, se você fez um bom ensino médio e viu essas funções, né, eu dou meus parabéns para você, né? Porque você é um privilegiado dentro de um país tão desigual, tá? E isso não tem nada de molezinha, não tem nada de você, eu sou um privilegiado, então eu tenho uma vida fácil. Não, nada a ver, nada a ver, nada a ver. É um privilegiado porque teve a oportunidade, tá? E o que você faz com o privilégio, na minha concepção, né? Você ajuda alguém que infelizmente por alguma razão não teve esse privilégio, tá? Se você puder, ajude. Se puder, ajude, né? E se por alguma razão você não teve a oportunidade de ver essas funções, que seu ensino médio não foi um ensino médio que a gente possa classificar como um bom ensino médio, também não é o fim do mundo, né? Eu tenho algumas dicas, né, que eu fui acompanhando ao longo do tempo, né? Primeiro, assim, cara, conversa comigo, ou qualquer outro professor, ou qualquer alguém de sua confiança, pode ser um colega que você vê que está deslanchando nos estudos, pode ser monitor, pode ser estagiário, pode ser um tio, um vizinho que tenha facilidade com matemática, alguém. Cara, não tenha vergonha, peça ajuda, né? E se alguém te oferecer ajuda, também não seja orgulhoso, aceite ajuda, tá? E se vira também, cara. Procura na internet, né? Eu tenho algumas aulas que eu separei lá no Google Sala de Aula, né? E aí eu tenho, para encerrar, eu tenho um relato de caso aqui, ó. Alguns anos atrás, eu conheci, né, um jovem que
estudou em escola pública de periferia, não teve a oportunidade de ver essas coisas, né? Usou esse método que eu falei, da humildade, aceita ajuda, pede ajuda, não tinha internet na época dele, e ele deslanchou, cara. Deslanchou, terminou o curso, fez mestrado, doutorado e está empregado aí, trabalhando, levando sua vida aí dignamente, tá? E se uma pessoa com essas condições consegue, cara, qualquer um consegue, tá bom? É força de vontade e se agarrar nas oportunidades, tá ok? Então a gente encerra aqui a parte teórica e já vou abrir direto uma parte de exercícios para a gente começar já. Vou lá no ao vivo, ver se tem alguém já pedindo alguma coisa para a gente fazer. Tinha um pedido logo no começo, né, de alguma coisa para eu ver alguma coisa de composição, eu acho. O próprio Axel, você pode voltar à sua pergunta? Tem como? Como achar as funções que resultam na composição? Tá, deixa eu te perguntar, você tá querendo uma ideia para fazer algum exercício que está na lista? Se é isso que você quer, me fala qual é o exercício para eu ir lá e tentar construir algum exemplo inspirado nesse exercício que está sendo disponibilizado para você. Me ajuda, que aí eu não fico inventando moda, eu vou direto ao ponto. Tá? Vou lá dar uma olhada lá. 5B. Obrigado, Axel. Vamos lá. 5B. Então, tô aqui. O que aconteceu aqui? Ah, tá. Voltou aqui. Vamos para cá. 5B aqui, ó. O Axel quer uma luz aqui no 5B. Tá? Tá bom. Quer que defina funções de modo que essa função aqui, né, seja composta de 3. Então vamos lá, vou tentar pegar aqui fazer aqui um exemplo, né? Então vou pegar aqui de repente aqui um H, bola G, bola F de X, que vai ser o que? Aqui tem um log, eu vou trocar por um seno. Aqui tem um x mais 1, eu vou botar 2x mais 5. E vou botar aqui embaixo aqui um x mais 2. Tá bom. Então, como que a gente quebra isso aqui em 3 funções? Bom, a última coisa que a gente faz vai ser h. Então, eu já vou falar que a h é o seno. Agora eu tenho que ver isso aqui como uma composta. O que está aqui dentro eu tenho que ver como uma composta, com 2 atividades. Eu acho que vale a pena aqui fazer um pouquinho de conta. Né? Acho que vale aqui fazer um pouquinho de conta. Deixa eu ver que tipo de conta que eu posso fazer aqui. Ele botou x mais 1, x menos 1. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer aqui para separar numa composição. Eu tenho um truque sujo aqui, na verdade. Eu tenho um truque sujo. O truque sujo é o seguinte. O que eu posso fazer é fazer o seguinte. Deixa eu ver se vocês acham que é muito sujo isso. Eu vou chamar a G. Eu vou falar que a G inverte. A G é 1 sobre x. De forma que então que a minha f vai ser isso aqui. A minha f vai ser x mais 2 sobre 2x mais 5. Tá? E agora eu acho que eu tenho aqui o que eu estou querendo. Então eu vou até abrir uma página aqui embaixo. Deixa eu gravar aqui. Deixa eu escolher aqui, abrir uma página ali embaixo. Tá, eu vou... Abriu ou não? Acho que não. Deixa eu ver. Tem um finalzinho aqui que tá bom de fazer isso. Tá.
Aprendi hoje esse negócio aqui, ó. Aprendi hoje. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, aprendi isso aqui. Select Rectangle. Eu vou pegar isso aqui e vou levar lá para baixo. Ctrl C. Não, Ctrl C não. Ctrl C mesmo. Ctrl C. Aí eu vou colocar aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Ctrl V. Tá bom, pode ser aí mesmo, não tem problema. Fica aí, garoto. Pronto, ficou. Deixa eu só apagar isso aqui. Beleza. Então tá aqui o exemplo que eu inventei agora, seno de 2x mais 5 sobre x mais 2. Aí eu falei assim, ó, minha última coisa que eu faço é o seno. Então eu chamei o h, né? H de x vai ser o seno de x, né? Aí eu tenho minha f. A minha f, eu inverti esse camarada aqui, ó. A minha f de x é o inverso, é o x mais 2 sobre o 2x mais 5. E a minha g vai ser, então, 1 sobre x. Então, vamos acompanhar o que acontece com a composta de h, com g, com f aplicada em x. Isso aqui o que é? É o h do g do f de x. O que a f de x faz? Pega o x, tá? E leva em x mais 2 sobre 2x mais 5. Então, isso aqui é h de g de x mais 2, 2x mais 5. O que a g faz? A g inverte, né? Então, quando eu faço a inversão de uma fração, eu troco ela de... Né, o que era numerador vira denominador e o que era denominador vira numerador. Então, o que é isso aqui? O que é a g desse cara? É o h, né? G disso... Então, professor, Pode falar. poderia me explicar essa propriedade? Porque ontem a internet estava oscilando, não tenho certeza se o senhor chegou a explicar. Ou se chegou a explicar e eu não consegui pegar. Qual propriedade? Eu não sei, essa aí que você tá falando, que tava invertendo. Ah, tá. Quando tá... Deixa eu te falar. Pega uma fração, a sobre b. Qual que é a fração inversa? Qual que é o inverso multiplicativo dessa fração? Né? Ah, tá, entendi. Quanto que é 1 sobre a sobre b, né? Quanto que é... Eu vou botar esse é menos 1, pode dar confusão. Quanto que é 1 sobre a sobre b? É isso mesmo, é b sobre a, né? Então é isso que eu estou fazendo. Então aqui é 1 sobre, né? Então 1 sobre essa fração aqui, eu troco ele de lugar. Então vai ficar, o g de bicho vai ficar 2x mais 5 sobre x mais 2. E o que a h faz? Pega o que está aqui, né? E leva no seno dele. Então, a G, ela tá dividindo pela H? Eu não entendi. Não, a g ela considera o inverso multiplicativo, é 1 sobre x. Ó, g de x... Isso é em todos os casos? É 1 Sempre que eu sobre ver x. isso, é o inverso? Todos os casos... Espera aí, querida. Não, para esse caso eu defini isso. Ah, tá. Isso aí foi uma definição que o senhor já colocou, Não, né? eu saí inventando função. Porque o que o exercício quer? O Tá, exercício quer entendi. que eu pegue uma expressão, né, toda pomposa e quebre em 3 funções. Tá? Então, quando a gente vê isso, a gente pode definir casos para dar certo, né? Isso, você vai definir. Tem várias formas de fazer. E Tá. tem uma forma que é muito, muito, muito sem qualidade, que eu vou fazer daqui a pouco, tá bom? Que é o seguinte. Então, eu vou até ver se pode fazer essa forma sem qualidade, mas eu vou... Então eu fui fazendo assim, ó, a última coisa que faz aqui é o seno. Então eu reservei o h para seno. E aí eu tinha que arrumar essa fração aqui em 2 processos. Aí eu pensei, um processo eu vou considerar a montagem da inversa dessa função, a troca dela de lugar, e o outro processo eu destroco. Foi o que eu fiz aqui. Então eu considerei o passo intermediário a troca, e o primeiro passo eu considerei essa fração trocada, para a g destrocar. Então inventei essa f, né, sabendo que a g ia transformar isso aqui nisso, né? E aí por último aqui, para encerrar, ficou 2x mais 5 sobre x mais 2. Então eu defini funções, 3 funções, né,
H, F e G, de forma que essa expressão se escreve como uma composta dessas três funções. Outra coisa que eu queria ressaltar, não é única a forma de fazer isso. Tem outras variações disso. Deixa eu dar um pulo lá na questão 5, para a gente ver o que está acontecendo. Olha aqui, ó, defina funções f, g e h de modo que acontece isso. Essas três aqui, quem está no grupo 6, no 7 e no 8 vai fazer esse exercício. Né? Cada um vai fazer um item. Ó, repare que tem uma solução muito sem qualidade. Eu vou apresentar essa solução sem qualidade aqui embaixo. Então aqui eu vou gerar mais uma página. Eu gosto dessa aqui. Vou deixar essa aqui bem legal. Vai lá. Pum. Gerei. Voltando nesse meu exemplo. Esse meu exemplo doido. Ele é o H composto com G composto com F de X. Ele é o seno. Eu acho que é 2x mais 5, né? Sobre x menos 2 ou x mais 2? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Rapidinho. X mais 2. Então volta aqui. Ah, não. Volta para baixo. Volta aqui. Esse risquinho. X mais 2. Tá certo isso aqui? Ah, não. Tá com a mãozinha. Peraí. Aqui. X mais 2. Olha que picaretagem. Considera f de x igual a x. Considera g de x igual a x. E o h de x vai ser o 2x, o seno, né? E o h de x vai ser seno de 2x mais 5 sobre x mais 2. Então são três funções, né? Só que duas são iguais, tá? De forma que a composta dá isso aqui. Tá? Porque se eu compor f de x igual a x com g, eu não faço nada. Tá certo? Isso aqui não faz nada, né? Vou levar o x no x e o h vai fazer todo o serviço sujo. Pegou? Viu que é um sem qualidade? Né? Mas não vale fazer isso no exercício, hein? Pegar vocês aí, não vale fazer essa traquinagem. Quero que façam funções diferentes. Tá? Isso é picaretagem. Tem que fazer mais ou menos igual eu fiz ali direito. Funções diferentes. Senão não tem graça esse exercício. Esse exercício fica zoado. Tá? Deixa eu ver aqui que tem mais uma 5B. Deixa eu falar. Professor, Fala. a minha é a 5A. Isso que o senhor fez na G de inverter, eu poderia usar isso também na A? Não, até pode. Mas acho que não precisa, mas pode. Pode. Mas aqui você vê que tem alguns processos que você consegue. Ó, aqui tem um processo de quadrar, tem um processo de raiz, tem um processo de cosseno. Tá? Aqui eu não gosto assim, eu gosto assim, ó. Depois eu vou editar isso aqui. Tem uns defeitinhos, né? Mas você pode fazer, com certeza. Eu nem sei quem tá falando, mas pode fazer. É a Neuza. Neuza, desconfiava que era a Neuza. Mas não quero chutar não, que hora é a Rebeca, hora é a Neuza. Tá? Aqui também tem um processo aqui, ó. Tem um cubo, tem um cubo mais um, tem uma exponencial subtraindo de 5. Tem várias coisas que você pode quebrar, né? Primeiro faço o cubo, depois somo 1, depois faço isso aqui. Entendeu? Primeiro faço esse aqui, x quadrado menos 1, depois tiro a raiz, depois faço o cosseno. É assim que você enxerga a composta de funções. Você tem que quebrar essa função aqui em três movimentos que você faz, né? 3 transformações. Tá? Essa é a dica. Ok? Mais alguém? Mais alguma coisa? Vamos lá. Professor, na 1 eu não sei mostrar se a função é subjetora. Pode dar uma luz? Sim.
Não sou grávida, não sou poste, mas vou lá dar uma luz. Ok. Encontre o domínio e o conjunto B. Depois responda. A função é sobrejetora? Perdão, é injetora? É sobrejetora? É bijetora? Tá legal. Deixa eu ver aqui o que a gente tem aqui. Você falou que está com dificuldade em injetora e sobrejetora, né? Agora, como é que eu vou te falar uma... Bom, com respeito à injetividade, né? Com respeito à injetividade, deixa eu botar botar uma... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma função aqui. Tá, ó, aqui tem 1 sobre x mais 5, né? Tá aqui, 1 sobre x mais 5. Cosseno tá no coisa, tá no material, né? Tá. Aqui também tem x quadrado menos 1. Tá. Eu acho que eu já sei o que eu vou fazer. Vou pegar essa aqui, ó. Mas não vou fazer essa, vou fazer uma irmã dessa aqui. Tá? Vou considerar então, vou botar mais uma página. Tá aqui? Tá. Vou botar uma página aqui. Pronto. Vou considerar esse exemplo assim, ó. F de x ali é x quadrado menos 1, né? Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho ali para qual que é. É x quadrado menos 1. Então eu vou pegar o x quadrado mais 1. A sua dúvida é: não sei mostrar essa função é sobrejetora. Show. Não sei mostrar que ela é sobrejetora. Tá. Uma parte, então eu tenho que fazer aqui a primeira parte do exercício, tá? É uma função real, eu acho que está escrito lá. Eu tenho raiva quando ele faz isso. É uma função real. Mãozinha. É uma função real. Aqui, ó. Sejam A domínio, B a imagem. Enquanto o domínio e a imagem da função. Depois responda. A função f de A em R é injetora? Tá. Então é a função de A em R. Então tá, vou lá no A em R. Tá. Então é uma já falou que é uma função real. É uma função. Para com isso. Vai para o lugar certo. Vem aqui. Uma função f de A em R. Tá? Vou dar uma olhada nessa função. Essa função aqui é uma função quadrática, né? É uma função que a gente conhece mais ou menos ali do, né? Conhece mais ou menos do ensino médio ali, tá? Então ela é uma função que tem, por exemplo, o gráfico dela é uma parábola, né? Então aqui no 1, né, ela vai fazer um negócio assim. Aqui é y, aqui é x, ela vai fazer um negócio mais ou menos assim, ó. O desenho dela é um negócio mais ou menos assim. Qual é o domínio dela, né? Qual que é o domínio de f, né? O domínio de f é o maior conjunto numérico que essa expressão me devolve um número. Tá? Qualquer número eu posso tirar o quadrado dele, tá? E qualquer número eu posso somar 1. Então o domínio aqui é R, tá? Sem problema nenhum. Legal. Então aqui é o seguinte. E qual é a imagem? Bom, repara que ela é uma função desse tipo. O gráfico dela é desse tipo aqui, ó. Né? Ou seja, aqui é o 1, né? O valor mais baixo que ela pode atingir é quando x é igual a 0. Então aqui é 1. Então a imagem dela é esse conjunto aqui, ó. A imagem de f vai ser o intervalo fechado em 1 daí para frente, tá? Só um minutinho aqui que eu vou atender uma moça rapidamente e já volto para esse exemplo. Então tá, vamos lá. Então eu já defini aqui o domínio e a imagem, né?
Mas a nossa amiga, ela está querendo o quê? Ela está querendo saber como que eu provo se ela é injetora ou não é injetora, né? Uma coisa que, algebricamente falando, por exemplo, graficamente é fácil ver que ela não é injetora, né? Passa aqui uma reta horizontal e você vai ver que ela bate em dois lugares. Mas se porventura você não estivesse enxergando esse gráfico, como que eu faço? Você faz o seguinte, ó. Você pega, né? Ou então você quer demonstrar alguma coisa, você vai fazer o seguinte. Vai pegar dois pontos, sejam x1, x2 no domínio da função, que no caso aqui é r, tá? Mas podia não ser. Com, tá? f de x1 igual a f de x2. Vamos lá então manipular isso. Então eu vou ter que ter o que então? Vou ter que x1 ao quadrado mais 1 é igual a x2 ao quadrado mais 1. Isso é verdade se e somente se o x1 ao quadrado é igual ao x2 ao quadrado. Agora vem cá. Isso aqui obriga o x1 ser igual ao x2? Alguém? Né? x1 ao quadrado igual a x2 ao quadrado, isso aqui acarreta que o x1 é igual a x2? Deixa eu ver se alguém está me respondendo no chat. Não. Um monte de gente falando que não. Acarreta o que então? Acarreta que o x1 é mais ou menos o x2. Então ela vai ser injetora? Não. Não vai ser injetora. E nesse caso, basta ver que para x1 igual a 1 e x2 igual a menos 1, temos f de 1 igual a f de menos 1. Então ela está levando pontos diferentes na mesma imagem. Então f não é injetora. Professor, você aceita que eu faça a reta horizontal? Aceito. Se a função tiver gráfico e você conhecer o gráfico, eu aceito. Tá? Aceito. Diferente do diagrama de Venn. Tá bom? O gráfico diz pra gente. Tá? O gráfico da função é esse gráfico da função. É uma função desenhável. A discussão desse assunto é em cima dessa função. A pergunta, ela é sobrejetora? Bom, para ela ser sobrejetora, o contradomínio tem que ser igual à imagem. Tá? O que não ocorre, obviamente, né? O contradomínio é R. Tá? O contradomínio está aqui, ó. O contradomínio é R. Tá? E a imagem é um intervalo. Né? E como é que eu falo isso? Que eu não sei falar igual o senhor fala, professor. Não precisa falar igual eu falo. Né? Até porque eu nasci em São Paulo, tem um sotaque diferente do seu. Você vai escrever assim, ó. Não é sobrejetora, pois a imagem de f é o intervalo, não é 0, é 1. É o intervalo, né? Imagem de f é o intervalo 1 mais infinito, diferente de R, seu contradomínio. Tá? Uma função é sobrejetora se o contradomínio é igual à imagem. E aqui não é. Tá? Deixa eu ir lá no coisa. Ok. Alguém tinha falado alguma coisa do desenho, não ajuda a demonstrar. Peraí. Caio Henrique, professor, nessa 1, seria errado eu usar o gráfico da função para prosseguir com o raciocínio da questão? Não, nesse caso, você está estudando uma função.
Uma função particular. Você não está estudando uma situação geral. Você não está falando qualquer função tem tal comportamento. Se você quer argumentar que qualquer função tem um comportamento específico, você não pode fixar e pegar um gráfico. Tá? Só se o gráfico for generar, essa função, digamos, se você, né, você não pode só se você estiver falando as funções com gráfico, eu quero fazer um argumento para as funções com gráficos. Mesmo assim, se você desenha o gráfico de uma função, ela deixa de ser uma função qualquer. Então a ideia é essa. Se você fizer um argumento por uma função qualquer, né, então você não pode pegar o gráfico dela. Né? Só se for o gráfico como conjunto, não como desenho. Tá? Agora, se você está fazendo um estudo de uma função específica, de um cosseno, de um seno, ou dessa função que eu inventei agora, x² mais 1, se você está fazendo um estudo de uma função particular, uma função que está dada, o gráfico é válido. Tá? Eu te peço para provar uma propriedade para um conjunto que está desenhado, prove que esse conjunto desenhado aqui satisfaz certa condição. Aí vale você desenhar. O que não vale é você desenhar querendo dizer que vale para todo. Quando vale para todo, você não pode ficar fazendo para exemplos particulares. Né? Tipo assim, eu quero provar que todo primo é par, por exemplo. É verdade. Por que é verdade, professor? Porque o 2 é primo e é par. Eu peguei um número e falei que vale para todo. Não posso. Né? Ou falar que todo primo é ímpar. Todo primo é ímpar. Por quê? Porque o 3 é ímpar, 5 é ímpar, 7 é ímpar, 13 é ímpar. Vários ímpar. Então tudo é ímpar. Não, o 2 é primo e é par. Então não vale para todos. Entendeu? Então quando uma coisa é para todos, é para todos. Aí você tem que pegar e dar um nome qualquer, um X, um A, uma letra em geral. Tá? Quando é uma função específica ou um conjunto específico, ele é específico, é para aquele conjunto, é para aquela função. Tá? Então, deixa eu voltar lá. Quando você está ali trabalhando no exercício 1, aqui, pode fazer o gráfico dessa função? Pode. Dessa? Pode. Dessa? Pode. 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 E se eu fizer um desenho no gráfico e ver que bate, né, e que uma reta horizontal que pega em dois lugares, eu posso falar que ela não é injetora? Pode. Pode falar que é injetora. Eu estou olhando o gráfico dela, posso dizer então, só de olhar no gráfico, qual é a imagem? Pode. Entendeu? Pode. Porque você está... o seu assunto, o que você está estudando é uma função particular. Tá? É uma função específica. Que tem gráfico, que tem um desenho, que em geral você pode conhecer. Tá? Agora, quando você quer tecer um argumento geral, aí você não pode ser específico. Por isso que desenhar não vale. Deixa eu ver alguma coisa que tem argumento geral. Não, isso aqui é geral. Se f de A em B é uma função objetora e f-1 é sua inversa, então a composta é a identidade. Pode fazer gráfico, professor? Não. Não pode. Posso pegar, por exemplo, a função f de x igual a x e provar que vale para f de x igual a x? Não. Não pode, você tem que considerar uma função qualquer. O que você vai considerar aqui é que o que a f faz, que você não sabe o que é, a f-1 desfaz. Tá bom? Mas é aqui no 9 aqui, professor. O que eu faço? Olha, 9 também são exemplos, né? São exemplos. Tenta fazer o gráfico, tenta dar uma olhada. Aqui é aquela ideia de definir subconjuntos A e B de forma que a função vai ser bijetora. E dizer a inversa dela quando você... Aqui, são funções, algumas dessas funções são funções que em geral não têm inversa, mas que você pode, sob certas condições, inverter. Deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa lá no chat que o pessoal
tá quietinho. Exemplo da questão 9G. A Júlia já mandou aí o exemplo da questão 9G. Vou tentar dar uma olhada lá, Júlia. Deixa eu ver. 9G. Tá, então a 9G, o que a gente tem aqui 9G? Tem 4 elevado a x. Então eu vou aqui na minha folhinha e vou tentar fazer aqui um parente dela. G de x, eu vou pegar aqui 3 elevado a x. Lá é 4 elevado a x, aqui é 3. Aí aqui é o seguinte, aqui eu tenho que fazer valer o que eu sei de função exponencial, tá? Então deixa eu ver o que está pedindo aqui. Ai, puxa, foi mais da 9. A 9 está aqui para baixo. Cadê a 9 aqui? 9. O que ele quer? Defina os maiores subconjuntos reais de forma que a f seja bijetora e nesse caso defina a sua inversa. Deixa eu ver se tem alguma igual que eu falei. X quadrado, 4x. Tá, eu peguei 3 elevado a x. Então tá bom. Então tá aqui. E não é g, é f. Então f de x igual a 3 elevado a x. Aqui, ó. F de x igual a 3 elevado a x. Esse tipo de função é chamado função exponencial, né? Deixa eu pegar aqui, isso aqui que vai me ajudar. Que eu vou dar uma olhada. E aqui essas funções que são funções lá do ensino médio, eu recomendo super dar uma olhada e ver como é que ela é e fazer o gráfico da bichinha. Tá? O gráfico de uma função desse tipo, aqui. Espera aí. Tá. No 1, quando eu faço x igual a 1, vai dar 3, né? Quando eu faço x igual a 2, vai dar 9. É lá em cima, tá? Quando eu faço x igual a 0, tá? Vai ficar 1. Né? Que todo número não nulo elevado a 0 dá 1. E quando eu faço, por exemplo, menos 1, né? É 3 elevado a menos 1, que é 1/3. Então ele é bem pequenininho aqui. Esse tipo de função, gente, tem esse gráfico. Ele vem aqui se arrastando bem baixinho e aqui ele começa a subir. É o tal do crescimento exponencial. Então aqui está um gráfico aproximado, tá? Rascunhado de f de x igual a então eu faço tanto e elevado a x que eu já faço e elevado a x. Não é 3 elevado a x. 3 elevado a x. Tá? É o tipo de crescimento de juros. É o crescimento exponencial. Tá? Tá aqui. Aí o que ele quer? Defina os conjuntos A e B de forma que a função seja invertível nesse conjunto A e B. Tá? Qual é o domínio dessa função f? Ora, o domínio da função, eu não tenho restrições. Eu posso jogar qualquer número negativo, positivo, qualquer número eu posso jogar aqui. Então eu domino todos os reais. Tá? E qual é a imagem de f? Bom, a imagem de f não vai ter número negativo. Tá? Que isso aqui vai decrescendo indefinidamente, tá? Vai ficando cada vez mais próximo de zero, mas nunca chega no zero. Tá? Então a imagem vai ser o intervalo aberto em zero e cresce indefinidamente, vai para o infinito. Tá? Então a imagem é essa. Tá? Via gráfico. Tá? Agora, do jeito que ela está desenhada aqui, qualquer reta, né? Esse rabinho aqui dela tá mal desenhado, mas ele não... Ai, apagou tudo, que judiação. Vamos voltar aqui. Ele é assim, ele vai descendo, vai se aproximando aqui, mas nunca chega. Ele começa a ficar devagar, quase parando ali. E aí ela vai subindo aqui. Vai subindo, vai embora. Então, de forma que qualquer reta horizontal aqui, ó, vai cortar o gráfico num único ponto.
Então aqui ela já é injetora, tá? Ela já é injetora, né? Ela não faz ondinha nenhuma, ela vai descendo, se aproximando de zero para a esquerda, e ela vai subindo, arrebentando para a direita, tá? Então, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho que aqui é uma função exponencial, ela já é injetora, então ela é injetora. Então esse conjunto aqui tá bom para ela ser injetora, tá? Para ela ser sobrejetora, eu tenho que definir o contradomínio como sendo esse conjunto aqui. Então eu jogo fora do zero, incluindo o zero para baixo, tá? E a inversa dela, isso aqui eu também tenho que saber. A inversa dela, né, a f a menos 1, vai ser, como ela é uma função exponencial, vai ser o logaritmo na base 3 de x. Tá? E é porque aí não tem jeito. Como se trata de uma função exponencial, né, a inversa do exponencial é o logaritmo, e o logaritmo a inversa da exponencial é o logaritmo, e a exponencial é a inversa do logaritmo, né? Porque aqui você tem que lembrar que o logaritmo, né, y é igual ao log de x na base 3, por definição, significa que 3 elevado a x é y. Então a natureza do logaritmo é ser a inversa da exponencial. Então esse seria um exercício parecido com o seu, tá? Só que numa outra base, tá bom? Tá, ninguém perguntou mais nada? Não, perguntou sim. Obrigado, professor. Faz 9G, tá aqui, tá? Já fiz. Mais alguma coisa? Pessoas... Pode dar exemplo da 1E, professor. Rebeca, vamos lá, Rebeca. 1E. Deixa eu achar 1E aqui. Eu acho que tá pra cima. Vamos lá pra cima. Tá aqui mesmo. 1E. Tá. 1E. 1E eu vou fazer o seguinte. 1E é uma trigonométrica, tá? Seno de x. Ok? Faltou até o F, né? Pô, tá brabo isso aqui. Tá cheio de errinho que eu já dei uma olhada nesse texto, cara. Tem que consertar isso aqui. Aqui f de x igual a 5, pessoa precisando dormir. F de x igual a seno de x. Faltou aqui, depois eu coloco. Aqui também, ó. F de x igual a tangente de x. Depois eu conserto isso aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou subir, eu vou pegar a função cosseno. Tá bom? Que tá aqui no roteiro. Foi até na aula passada. Vamos voltar então. Onde é que tá? Função cosseno. Não, isso tá para baixo, eu acho. Eu acho que tá por aqui. Injetora, não, deixa eu ver. Injetora. Aqui. Nossa, que bagunça. Vamos apagar toda essa conversa aqui. Aqui, ó. Vou fazer esse exemplo aqui. Lá o seu exemplo é seno, tá? O gráfico da função seno é bem parecido. A única diferença é que nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui é onde a onda começa a baixar. Tá bem aqui, ó. Bem aqui é onde essa onda aqui tá. O gráfico da função seno é um deslocamento desse aqui, né? Então o teu gráfico seria esse aqui, ó. Tá vendo? O negócio é assim, ó. Tá? Ficou mais bonito para a esquerda do que para a direita. Para a direita ficou tosco. Como assim, professor? É tipo o inverso da cosseno? Não. Boa pergunta. Tipo, Boa pergunta. alto, Não é o inverso. baixo. É como se eu pegasse e fizesse, sabe o que? Vou te falar. É como se o eixo tivesse aqui, ó. Deixa eu pegar o preto aqui, ó. É como se o eixo fosse aqui, ó. Em vez do y ser aqui, imagina o y aqui, ó.
Se o y for aqui, a função seno tá certa aqui, ó. A função seno... Não. Espera aí. Desculpa que eu fiz uma bobagem. Tá? É como se o y tivesse aqui. Então, volta a fita. Volta a fita, volta aqui. A função seno é como se o y estivesse aqui, ó. Tá? Então eu vou fazer ela de uma cor aqui, ó. Então, ó, a função seno ela começa aqui. Aí quando chega aqui em π sobre 2, ela atinge o 1. Aí ela começa a descer a função seno. Quando chega em π é 0 e aí vai. Então a diferença da função seno para a função cosseno é exatamente isso. Tá? O x continua igual, mas o meu eixo y começa aqui. Tá? Porque seno de 0 é 0. Tá? Seno de π sobre 2 é 1. Seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Aí depois que dá uma volta completa, seno de 2π volta a ser 0 e ela começa a repetir. Tá? Então o teu gráfico seria uma coisa assim. É igualzinho esse do cosseno. Tá? Só que em vez de começar descendo a onda, ele começa subindo a onda. É a mesma onda. Tá? Então eu vou fazer o cosseno. Né? Mas vai lá ver uma aula de função trigonométrica. Dá uma olhada em algum material com a função seno, você vai ver o gráfico dela lá, tá? Então o gráfico dela é exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Tá? É aqui, ó. Se você botar o eixo y aqui, botar o 0 aqui, tá bom? Aqui é π sobre 2. Aqui é π. Aqui é 3π sobre 2. Aqui vai ser 2π. E aí ela continua fazendo esse mesmo caminho. Quando for aqui 2π mais π sobre 2, ela, né, vai dar lá em cima, por aí vai. Eu vou apagar porque eu vou fazer a análise do cosseno, tá bom? Para você ver o que quer que faça. Ok, eu vou apagar aqui porque, mas assim, elas são muito parecidas, são bem irmãs mesmo. Ok, cosseno. Aí ele está perguntando, ó. Vamos determinar o domínio A e o conjunto B dessa função. Será que ela é injetora? É subjetora? É bijetora? Então, aqui ela está desenhada, vale usar o desenho. Tá? Qual é o domínio? Não tem restrição. O domínio é todo R. Eu tiro o cosseno de qualquer número. Tá? E qual é a imagem? A imagem vai ser os pontos que ela... Né, o espaço onde o gráfico ocupa. No caso, ele fica aqui, ó, indo de menos 1 até 1, menos 1 até 1, menos 1 até 1. Então, a imagem é o intervalo menos 1 até 1. Deixa eu ver se está saindo aqui. Ah, não está saindo, não está saindo. Peraí. Não posso ir muito para longe ali do texto. Então, vou voltar aqui um pouquinho. Não vai sair no vídeo. A imagem é um intervalo de menos 1 até 1. Tá? Porque, ó, o gráfico ocupa esse espaço aqui. Aí tá perguntando, é injetora? Vou te responder que não, porque se eu pegar uma reta horizontal, vai cortar o gráfico em mais de um ponto. Tá? Eu posso argumentar também que, por exemplo, tem vários pontos que dá 1. É o que eu escrevi aqui. Vários pontos dão 1. Tá? Então a minha resposta é não, baseado no gráfico. Não é injetora. É sobrejetora? A minha resposta também é não. Tá? Porque o contradomínio é R, tá vendo? Mas a imagem é só um intervalo. Então ela é injetora? Não. Ela é sobrejetora? Não. Ela é bijetora? Não. Porque se fosse bijetora tinha que ser as duas coisas. Tá? E aí pede lá, ali pede o seguinte, ali pede para você definir conjuntos A e B de forma que ela tenha inversa. A única diferença do que a gente fez aqui é isso, né?
naquele exercício lá. Tá? E o que você tem que fazer? Primeira coisa é transformar ela em bijetora. Para transformar ela em bijetora, você vai falar que o contradomínio dela é igual à imagem. Então isso aqui você vai chamar esse camarada aqui de B, contradomínio. Você vai trocar o R por B. Então isso já vai fazer ela ser sobrejetora. E o que tem que acontecer também para ela ser injetora? Olha, para ela ser injetora, quando eu passo uma reta vertical aqui, eu estou sem o Stroke Recognizer aqui. Quando eu passo uma reta vertical aqui, vertical não, horizontal, ela não pode ficar cortando o gráfico em vários lugares. Então eu vou ter que pegar e fazer aqui um corte no gráfico, tá certo? Então eu vou cortar aqui no 0, tá? E depois eu vou cortar aqui, ó. Tá? Nesse momento aqui. Tá? Porque aqui, ó, aquela foi indo de 1, né? Descendo até -1. Quando eu começo a subir aqui, ela começa a repetir valores. Então eu vou quebrar aqui, ó. Um pouquinho para frente do 3. Esse valor um pouquinho para frente do 3 é conhecido também como π/2. Tá? É isso? Não, π/2 está aqui. Não, peraí. É o cosseno? Não, aqui, perdão, aqui é 2π, pô. Não, 2π é uma volta completa. Deixa eu me situar aqui. Aqui é cosseno. Cosseno aqui é 0, é 1. Aí ele é 0 em π/2. E aí ele é -1 em π. Aqui é π. É um pouquinho acima de 3. 3.14, não sei o que lá. 3.1, 3. É isso mesmo. Aqui é π. Então é o seguinte. O que eu vou fazer? Eu vou cortar o domínio dela. Fazer o domínio dela ficar esse A. E esse A vai ser o intervalo. Eu posso pegar ele fechado em 0, aberto em π. Eu não... Fechado em π também. Fechado em π. Fechado em π. Tá? E aqui dentro desse espaço vermelhinho aqui, ó, eu tenho uma função que é injetora e sobrejetora. Aqui nesse espaço ela admite uma inversa. A inversa dela a gente costuma chamar, né, a f a menos 1 do cosseno de x. Estou escrevendo tudo. F a menos 1 a gente costuma chamar de arco cosseno de x. Né? Repara que como que é definido o arco cosseno de x, né? Y é o arco cosseno de x, se e somente se o y cosseno de y é x. Então tá desse jeito definido a inversa. A inversa é o arco cosseno. É porque esse nome já existe. E como que ele é definido? Ele inverte, porque nesse espaço eu consigo inverter essa função aqui. Tá? Pode escolher outro, professor? Pode. Qualquer lugar tem outros lugares que ela pode ficar. Eu poderia ter pegado aqui, ó, de π, né, até aqui, ó, também, ó. Podia ter pego esse pedaço aqui, ó. Tá vendo? Esse pedaço ela ainda continua sendo injetora e sobre. Tá? Eu só não posso pegar nenhum pedaço que na hora que eu passo uma reta corta em dois lugares, uma reta horizontal. Tá? Mas esse intervalinho aqui é o padrão, de 0 a π. É o padrão, mas não precisa ser o padrão, podia ser outro, poderia ser de π até 2π, poderia ser daqui, ó, até aqui também, ó. Esse pedaço aqui, ó, né? Esse pedaço aqui eu consigo inverter essa função. Tá bom? Então seria mais ou menos qualquer pedaço desse tá valendo para argumentar que ela tem inversa nesse pedaço. Tá vendo? Ok? Deixa eu dar um pulo lá no Meet. Tá, esse é um E então.
não é? Esse era um seno, né? Aí eu fiz o cosseno, tá bom? Eu acho importante que vocês tomem contato com essas funções, tá? Essas funções clássicas do ensino médio. É bom, já perdendo já qualquer eventual medo que se tenha, coisa e tal, tá? Não é para ter medo não, é importante. Ok? Deixa eu ver lá. Mais alguma coisa? Ah, que bom. Se você está agradecendo é porque eu acho que deu certo. Tá? É. Às vezes não dá, cara. Às vezes não dá. Show, Axel. Show. Show. Tomara que sim. Mete bronca. Vai fazendo já. E a gente tem uma estrutura muito boa que tem que ser usada. Tem o pessoal do estágio, tem o pessoal. Tem o monitor, pessoal não, que é só o Diego que é o monitor. Né? Tem o Michel, tem a Andressa, tem o Matheus, que são os estagiários. Eu também costumo estar ali sempre dando uma olhada nas dúvidas que vão chegando. Tá? Aqui Então, tá. Então tem a estrutura que é para usar. A Maísa está perguntando aqui que eu falei que pode. Que quem tirou abaixo de 9 pode reentregar o exercício. Seguinte, Maísa, né? Eu vou encerrar a gravação, né? Que pode. Essa parte acho que não é interessante para quem está assistindo a videoaula. E aí eu vou encerrar e já te respondo no ao vivo, tá? Então eu vou encerrar aqui, dando meu boa noite e soltando a vinhetinha aqui da gravação, tá? Boa noite, espero que tenha sido uma aula útil para quem assistiu parte dela ou inteira.